alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amados, se nós começarmos a ler, aí, a partir do capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar a história de Ana e Elcana. A Bíblia diz que Elcana possuía duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E o fato de não ter filhos naquela época, na época de Samuel, na época de Ana, era para a mulher uma situação muito difícil. E ela era discriminada pela sociedade, porque na visão deles a mulher só servia para gerar filhos. E se ela não gerasse filho, ela não tinha valor. E para além disso, vinha ainda a frustração de Ana pelo fato dela não poder ser mãe. E ainda tinha o agravante que Penina, por ter filhos, começava também a falar mal de Ana, a desprezar. Né? E Ana passava momentos muito, muito difíceis ali, porque ela olhava Penina, a segunda esposa. Penina tinha filhos, ela não tinha. E Ana passava muitas situações difíceis, de frustração, de impotência, de tristeza, porque ela se via inútil. E a situação de Ana, ela, apesar de ela ter o amor de Elcana, e a Bíblia diz que Elcana amava a Ana, amava tanto que nas festas ele dava porção dupla a Ana, e mesmo assim ela entristecia, ela não comia, porque ela ficava olhando para a sua situação. Amadas, quantas vezes nós também passamos por isso? Diante das situações que para nós são impossíveis, diante das situações difíceis que acontecem na nossa vida. E a gente se entristece, chora, perde o apetite. E ainda vem os abençoados de Jesus para criticar, né? E muitas vezes até dizer que é falta de Deus, que é porque está em pecado. E quantas vezes nós enfrentamos essa situação? Talvez não pelo fato da esterilidade, como era o caso de Ana, mas pelo fato de ter problemas, de ter situações difíceis. Situações essas que todos nós enfrentamos na nossa vida, por uma coisa ou por outra. Então a gente precisa, nesses momentos, nos lembrar de que há um Deus no céu que vê todas as coisas, de que há um Deus no céu que contempla as nossas vidas. E ali todos os anos, a Bíblia diz que Elcana subia com suas mulheres para Jerusalém para adorar, e isso acontece até nos dias de hoje em Jerusalém, porque é a festa anual. E ali naquele momento, quando Ana chega diante do tabernáculo, naquela festa, e Ana se vê ali, Penina com os filhos, e Penina ali mostrando para ela que ela era útil, ela não era, e aquela situação toda, e Ana triste, não queria comer, e Ana vai no templo. E Ana, e eu penso assim, que não foi o Senhor que se lembrou de Ana, não, foi Ana que se lembrou de Deus. Porque ali Ana vai até o templo, não era costume das mulheres, não era costume das pessoas ir ao templo orar, como nós fazemos hoje. Eles se reuniam na festa, ofereciam sacrifícios, cantavam louvores, mas não era comum as mulheres, principalmente, irem ao templo orar. Mas Ana tomou essa atitude. Amadas, muitas vezes nas nossas vidas o que falta é a atitude. A atitude de buscar, a atitude de dar lugar, a atitude de acreditar. E Ana tomou uma atitude. Ela falou: hoje eu vou ter um particular com Deus. Essa é a minha visão. Daí Ana ali naquele sofrimento, ela falou: não, já estou cansada dessa. Hoje eu vou ter um particular com Deus. E a Bíblia diz que Ana se dirige ali no templo e começa a orar. Onde nós lemos aí, no versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E mas imagina a aflição de Ana. Quantos anos? A Bíblia não diz que idade Ana tinha, a Bíblia não diz que idade Elcana tinha, mas a gente imagina ali que por Penina ter filhos, Ana já vinha enfrentando essa situação há bastante tempo. E muitas vezes a gente carrega situações nas nossas vidas que aos nossos olhos, porque para Ana ter um filho era impossível. E muitas vezes nas nossas vidas também a gente traz situações, sentimentos, frustrações de situações que aos nossos olhos são impossíveis. E ali quando Ana chega naquele tempo, ela chega de coração apertado, amargurado, triste. E a Bíblia diz que ela orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Eu quero chamar a atenção
atenção das irmãs nesta noite para a oração de Ana. Nós observamos aqui que Ana orou. E eu chamo a atenção de vocês para dois aspectos nesta oração. Ana fez uma oração com propósito. E Ana fez uma oração específica. Amados, quando nós começamos a meditar nessa palavra, a gente aprende que a nossa oração ela deve ter propósito e ela deve ser específica. Ana foi aquele tempo com um propósito. Eu vou ter um particular com Deus. Eu vou hoje falar com Deus. Eu creio que Deus vai resolver a minha situação. E Ana orou de forma específica. Ela não pediu só a Deus uma criança. Porque quando eu queria um filho, eu pedia a Deus uma criança. Porque para mim podia ser qualquer um, porque o que viesse era terrível. Eu pedia a Deus uma criança. E Ana não. Ana falou, olha, se o Senhor me abençoar, e se o Senhor me der um filho varão, a oração dela foi específica. Ela não queria uma criança, ela queria um filho varão. E ela orou de forma específica. Então, quando nós oramos a Deus, nós temos toda a liberdade de falar com o Senhor aquilo que nós precisamos de forma específica. E isso é importante? É importante. A Bíblia diz que nós devemos fazer conhecida diante do Senhor todas as nossas petições. É importante, irmãos. Daniel fez uma oração com propósito. Ele queria uma resposta e ele fez uma oração com propósito. E esse texto, ele vem a calhar nesse momento, que é a nossa primeira reunião desse ano. Então nós temos todo o resto desse ano para fazer a nossa oração com propósito, para fazer a nossa oração específica. E eu convido cada um de vocês, a partir deste momento, fazer oração específica, oração com propósito. Porque Deus ouve. E Deus não só ouve, irmãos, como Deus atende. E ali não importa o que as pessoas digam, observe para você ver todo mundo que se levanta para orar, todo mundo que se levanta para buscar, aqueles que se levantam para dar lugar são criticados. E anda ali naquele momento orando, chorando, ali lá de longe observando e a pessoa, essa mulher está embriagada. Então as pessoas aí fora, elas estão prontas a nos criticar. Elas estão prontas muitas vezes a nos discriminar. Mas importa Deus ouvir. Importa a nossa comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que para servirmos a Deus, a gente não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir ao Senhor, olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ali, quando ela responde, ali fala assim: Deus abençoe tua vida, que Deus ouça a tua oração. E verdadeiramente Deus ouviu a oração de Ana, e Deus deu a Ana um filho varão. E depois disso ela teve outros filhos, porque o Senhor se agradou de Ana. Então, que durante este ano, que você tenha propósito, que você tenha objetivo, e que principalmente você coloque o seu propósito, o seu objetivo diante do Senhor. Porque certamente nós teremos bons resultados, porque o Senhor, Ele ouve e atende a nossa oração. Amém, irmãs? Glória a Deus. Nesse momento eu convido nossa irmã Jéssica